de um lado, certo? Quando chega do outro, né, ela pode ter até uma descontinuidade em derivada. Deixa eu botar verde aqui, fazer isso, certo? Né? Essas funções são diferentes, mas elas se amarram. A componente normal de B é a mesma, calculada dos dois lados. A gente não sabe nada das outras componentes de B, ou seja, a componente tangente à interface, a gente não sabe qual é a conexão dela, tá certo? Com a outra componente tangencial. A gente só sabe que a função Bn é contínua na interface, não quer dizer que a derivada seja contínua, aqui a função é contínua. Né? Bom, da segunda condição de contorno, certo? Você tem que essa integral de superfície aqui, ds vetorial H, é igual a integral de volume, né? De J dv. Né? Então eu queria saber agora, no limite em que ΔH tende a zero, o que vai acontecer, né? Bom, então, mais uma vez, né? Você tem no primeiro membro, né? Aqui temos o nosso cilindrozinho, tá certo? Interface, né? Região 2, região 1. Aqui pode ter corrente passando por aqui, tá certo? Aqui está a tampa, tá certo? Altura ΔS, né? Tá? Tampa de área ΔS, está a altura de ΔH. Pode ter corrente passando por aí, não importa. Então você tem que o limite de quando ΔH tende a zero. Você tem a contribuição lateral nessa integral aqui, superfície, vai haver uma contribuição lateral, certo? Vai ser um vetor qualquer, mas vai aparecer um fator de escala que é ΔH, vezes um vetor qualquer chamado de vetor V, certo? Não importa, né? V ΔH, né? De V, certo? Estaria, como eu alertei no erro, né, que eu falei outra vez, né? ΔS está para cá, tá certo? Então esse vetor V ele deve estar na direção normal, né, porque é produto vetorial com o ds, tá certo? O ds está normal ao cilindro, tá? Então ds vetorial, o que quer que seja, tem que ser o vetor para cá. Tá? Então esse vetor V é um vetor tangente à superfície cilíndrica, certo? E mais a contribuição na tampa superior, que seria a área de cima, ΔS, né? N vetorial H2, mais a área de baixo, que é ΔS menos N vetorial H1, dá menos, né? ΔS N vetorial H1. Esse é o primeiro membro da expressão. E no segundo membro você tem limite de quando ΔH tende a zero. Né? E aí você tem aí o resultado desse processo de integração vai ser J, né? Vezes o volume, que é, em princípio, ΔS, ΔH. Né? Deixa eu alterar a ordem aqui. ΔH, ΔS. Ora, no limite, isso aqui vai dar ΔS, né? Limite de quando ΔH tende a zero de J ΔH. Ora, isso, se existir um limite, isso vai ser exatamente a densidade superficial, a densidade de corrente superficial K, livre, né? Corrente livre, né? Uma folha metálica, vocês botam 2 eletrões nessa folha, circula a corrente nessa folha, você tem uma corrente superficial K, certo? Então é isso que nós temos, né? Então observe, no limite de quando ΔV tende a zero, ΔH tende a zero, tá certo? Esse termo aqui vai embora, porque ΔH tende a zero, então fica só termos que não dependem de ΔH, né? Você fica aí com, se você olhar, vai ser esse termo e esse vezes ΔS, ou seja, você teria, vou botar aqui só prontinho, ΔS N vetorial a diferença dos H's igual a ΔS vezes a densidade de corrente superficial livre, né? O ΔS desaparece da expressão, você tem aí a condição de contorno, finalmente, tá certo? Campo H, né? Se houver carga, corrente de superfície, desculpe, existe uma descontinuidade, né?
Observe que esse produto vetorial N vetorial H só envolve a componente tangencial de H, né? Então, isso representa uma descontinuidade na componente tangencial de H, certo? Opa, desculpe. Essa é a condição de contorno que a gente obtém. Tá? Tá? Segunda condição de contorno. Tá? Observe que se K igual a zero, né? Então, você tem essa condição de contorno, né? Que diz que a diferença dos H's calculados dos dois lados da interface, na interface, é paralela a N, ou seja, esses vetores teriam, né, nesse caso, aqui está a direção normal, aqui você tem um vetor H, digamos H2, né, direção normal, né, N, H2, e o H1 tem que terminar com a extremidade, digamos, na mesma linha, certo? Paralela a N. Porque a diferença H2 menos H1 é paralela a N, o que diz essa equação aqui. Ou seja, se o produto vetorial de N com a diferença de vetores é zero, é porque o vetor de diferença é paralelo a N. Ou, equivalentemente, que esses vetores têm a mesma componente tangencial HT. Né? Certo? Então, isso aqui quer dizer continuidade da componente tangencial de H. Tá? Esse é o significado. Então, quer dizer, havendo uma densidade de corrente superficial K, interface de 2 meios, então há uma descontinuidade na componente tangencial de H. Exatamente devido a esse K aí. Tá? Certo? Então, em resumo, essas são as condições de contorno, né? Vou colocar aqui, né? N, ou seja, a componente normal de B é contínua. E há uma descontinuidade na componente tangencial de H devido, se houver, né, uma corrente superficial descrita pelo vetor densidade de corrente K. Tá certo? Essas são as condições de contorno derivadas das grandezas magnéticas. É importante observar que da definição, certo? Só para a gente ver um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, né, o conceito de magnetização. Né? Nós falamos que, se a gente olhar só para o termo de volume, né, a gente definiu a corrente de magnetização rotacional de M igual a JM, né? Se eu integrar isso no volume, fizer o mesmo raciocínio que eu fiz agora, certo? Para o campo H, né? Integral de volume de JMH, JMdV, certo? Usando a condição de contorno, né? Então, aplicando esse conceito, nós temos meios 1 e 2, em que a magnetização seja M1 e M2, né? Pegando um cilindro de integração, um volume de integração, N vai de 1 para 2, novamente, a altura ΔH, eu quero fazer qual é a condição de contorno para M na interface, dada essa definição, eu vou chegar num resultado semelhante. N vetorial M2 menos M1 é igual a densidade de corrente superficial de magnetização. É assim que se definiria de forma mais geral a corrente de magnetização. Né? Isso é totalmente condizente com o que a gente falou anteriormente. Por exemplo, né, observe, suponha que o meio 1 é um meio magnetizável e o meio 2 seja o vácuo. Né? Certo? Então aqui a magnetização vale M, né? M1 igual a M. E aqui M2 é igual a 0. O que nós obtemos? Então aqui é o material magnetizado, aqui é o exterior do material. Né? Ora, M2 igual a 0, olhando para essa equação, Km, né, igual a menos N vetorial M1, que é M. Certo? Ou, equivalentemente, Km